Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar sobre Pastoral Americana do Philip Roth. Eu já comentei que eu não gostei desse livro como eu imaginava, então eu espero conseguir explicar mais ou menos o porquê e do que ele fala, então vamos começar. Então o livro começa com o narrador contando a infância dele. Ele tem um ídolo, que é o sueco, que é de família judaica e conseguiu, nos Estados Unidos. E conseguiu ser super reconhecido e ele é um esportista muito famoso e já na adolescência ele era assim esse ídolo do colégio. E o narrador admira muito ele, tanto que o narrador acaba virando amigo do irmão dele só para se aproximar desse sueco. Então nós vamos acompanhar aí essa história. E um dia, muito tempo depois, quando os dois já estão idosos, o sueco acaba convidando esse narrador para um jantar para que ele contasse a história do pai, que o pai do sueco era também um empresário super bem sucedido no ramo de luvas, fazia luvas de couro. E então esse narrador vai achando que vai conseguir confissões sobre ele e acaba nada acontecendo, acaba sendo um jantar, digamos que monótono. E um tempo depois, esse narrador vai a um encontro do colégio, assim, um encontro dos ex-alunos do colégio, encontra o irmão do sueco e descobre que o sueco morreu e que a vida do sueco não era essa maravilha que as pessoas pensam. E descobre que o sueco teve uma filha que explodiu uma bomba contra a guerra do Vietnã. Ela era radical contra a guerra do Vietnã e acabou estourando uma bomba que matou uma pessoa na cidade onde eles viviam. E aí, a partir dessa constatação, dessa descoberta, o narrador vai inventar, vai criar uma história dentro dessa história para contar como essa menina teria se transformado nisso e como a vida do sueco foi arruinada a partir daí. Até mais ou menos 20% do livro é isso que acontece. E ele é um livro de mais de 500 páginas, então já é realmente enrolado até chegar aí. Entre 20 e 50 a 60% é a parte do livro que eu gostei. Eu achei esse livro bem inconstante, porque esse começo eu achei chato. E aí chegou nessa parte que eu achei muito boa. Então ele vai construir essa criança gaga que vai se transformar na menina que explodiu a bomba. E ele vai focar muito nessa questão das relações familiares e do sueco tentar muito ser um pai perfeito para ela. E a questão da guerra do Vietnã acontecendo, da situação dos americanos durante a guerra do Vietnã. E tem uma cena muito forte em que ela ainda, na pré-adolescência, assiste uma cena na TV de um monge colocando fogo nele mesmo e acaba sendo colocada ali como o estopim, como a transformação nela a partir desse ponto. Então eu realmente gostei muito dessa parte e aí ele vai trabalhar depois também do que ela explode essa bomba e desaparece e o que acontece ali com ele depois. E aí a partir desses 50% a 60% ele vai mudar totalmente o foco. Então ele usa esse acontecimento da menina como pretexto para uma destruição familiar, mas o foco da narrativa a partir dali não é a história da menina ou a história do que a menina fez com a família, mas sim a história de que ninguém é perfeito e de que coisas ruins acontecem com as pessoas que pretendem ser perfeitas. E os meus problemas foram... Primeiro eu vou colocar o problema que é culpa inteiramente minha, que é a expectativa. Eu tinha uma expectativa não só alta, por ter ouvido falar, como diferente, porque eu já tinha ouvido falar muito bem, mas eu fui pegar pra ler mesmo, porque eu assisti ao trailer do filme que e o trailer é todo tenso e totalmente focado nessa questão da menina e da guerra do Vietnã, das escolhas dela, do sumiço dela depois. E eu tava esperando essa tensão, eu tava esperando essa história, que é uma história muito pesada, que vai muito fundo nas coisas, e eu só encontrei isso em mais ou menos 30% do livro. O resto é outra coisa. O segundo problema que eu tive é o narrador. Eu não suporto esse narrador. E dizem que ele é um alter ego do Philip Roth, então eu acho que eu não ia suportar ele. Porque a questão dele é que ele parece uma pessoa frustrada, que tem um discurso de ódio contra absolutamente tudo. Tanto que tem momentos da história em que ele tá ali narrando a situação em terceira pessoa, como se o sueco estivesse pensando daquela forma, e ele perde o controle e
começa a narrar em primeira pessoa, xingando tudo e acabando com tudo. E obviamente que isso é intencional da parte do autor, mas é o tipo de coisa que não me convence na vida real. Pessoa que odeia tudo e que só sabe reclamar das coisas me deixa nervosa. E é o que acontece com esse narrador. Então, desde o começo eu tive problemas com ele. Os únicos problemas que eu tive na parte que eu gostei do livro foram por causa dele. Então, eu acho que o narrador me incomodou bastante e poderia ter sido uma experiência melhor se não fosse esse narrador. Outra coisa que me incomodou muito foi a parte dos detalhes. Claramente ele quer salientar a importância que tem para aquelas pessoas e para a narrativa dele a parte histórica, a parte dos ancestrais e da família, do que a família faz há anos e há gerações, mas chega a ficar chato porque repetidas vezes nós vamos ter esses processos de produção das luvas de couro e tem um pedaço mais pro final em que ele nem mesmo está falando sobre a família do sueco, ele está falando sobre uma outra família que vai acabar se envolvendo na história de outra forma. E ele vai passar horas descrevendo como a família ajudou a fundar a cidade, coisas assim. Então essa parte ficou desnecessária para mim, porque eu acho que foi uma forma muito explícita de querer dizer que aquilo era importante para a história que ele estava querendo contar. Eu acho que podia ter sido feito de forma mais sutil e menos chata, então ficou chato para mim. E no geral, outra coisa que foi questão de expectativa é o final, porque eu estava preparada para um livro perturbador. As pessoas falam que o Philip Roth, né, joga as coisas e destroça as coisas, e realmente naquele trecho que eu gostei, ele faz isso e ele tem uma escrita muito boa com isso. A escrita dele é uma escrita muito crua, mas o final eu achei completamente clichê. Eu achei um final assim, ele só vai destruir uma pessoa que não estava preparada nem um pouco para a vida. Então eu esperava mais. E certamente culpo um pouco as expectativas, né? Tenho a minha culpa. Mas não desisti do autor. Eu quero ler outras coisas dele, de preferência coisas que não sejam com esse narrador, né? Porque esse narrador é o narrador de outros 2 livros, se eu não me engano. E eu realmente não me entendi muito bem com ele. E eu recomendo que se você quer ler e vai querer ler mesmo assim, não assista o trailer antes, porque o trailer realmente aparentemente vai tratar sobre o assunto ali do que eu gostei, não sobre toda a história. E não é de forma alguma um livro ruim, eu gostei muito da escrita dele, mas a soma desses fatores acabou fazendo com que não funcionasse tão bem pra mim. E me contem aqui embaixo, então, quem já leu, o que achou, ou quem já leu outras coisas do Philip Roth, por favor, me indica aqui embaixo, porque pretendo algum dia voltar a lê-lo. E quem concorda e quem não concorda comigo, vou adorar conversar sobre isso. E até a próxima!